No episódio de hoje, entrevistaremos a autora Daniele de Andrade Moreira, que é professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, com atuação junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito e no Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, mais conhecido como JUMA, e possui graduação em Direito pela PUC-Rio e mestrado e doutorado em Direito pela UERJ. Ela tem publicado pela editora os livros Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo e Litigância Climática no Brasil. No bate-papo, falaremos sobre sua trajetória acadêmica, como ela chegou aos seus temas de pesquisa e sobre seus livros publicados pela editora. Bom, vou começar então falando um pouco sobre minha trajetória acadêmica, tá? Eu fiz direito na PUC entre os anos de 94 e 98, então me formei no final de 98, e durante quase o curso todo de direito, eu não gostava de direito, e eu achava que eu não ia seguir essa carreira. Eu pensava em desistir em vários momentos, mas acabei concluindo o curso, mas um pouco perdida e sem saber se eu continuaria nessa área ou se eu mudaria para outra, enfim, área qualquer, que eu não sabia qual era ainda. Até que no último período de faculdade, no segundo semestre de 98, eu tive aulas de direito ambiental, era uma matéria letiva, não era obrigatória, e aí eu encontrei algo no direito que me chamou bastante atenção na época, e eu descobri, assim, uma luz no fim do túnel para continuar no direito, que era entender um pouco como o direito pode e precisa ser usado para proteger o meio ambiente, né? E, e ao me formar, eu trabalhava em órgãos ambientais, então eu trabalhei na FEMA, que hoje nem existe mais, é o FEMA e o INEA, é o Instituto Estadual, INEA não, IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, né? São dois órgãos onde eu trabalhei logo depois que eu me formei, são órgãos ambientais aqui do estado do Rio de Janeiro, fui assessora jurídica dessas duas instituições, mas elas nem existem mais, elas foram condensadas no atual órgão ambiental, que é o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Cheguei a advogar também num escritório de advocacia por um tempinho, mas logo quis fazer o mestrado, e aí ingressei no mestrado na UERJ, em Direito da Cidade. Por que Direito da Cidade? Porque a gente não tinha aqui no Rio de Janeiro, eu na época não podia sair do Rio, e a gente não tinha aqui no Rio de Janeiro nenhum curso de mestrado que tivesse algum desdobramento para a questão ambiental. Aquele curso lá na época, o Direito da Cidade, era o que tinha uma conexão um pouquinho é, maior com a questão ambiental, principalmente com a questão ambiental urbana. E aí eu fiz o mestrado. Na época que eu fazia o mestrado, eu já frequentava, continuava frequentando, na verdade, um grupo de estudos, que é um grupo tradicional que a gente tem na PUC, que é coordenado pelo professor Fernando Valcácer, que é o NEMAJUR, né? O NEMAJUR é o setor de direito ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC, e eu frequentava esse grupo desde antes dele ser da PUC, na época que ele ainda era na Procuradoria-Geral do Estado, e eu continuei frequentando depois de formada. E aí surgiu a possibilidade de eu dar aula na PUC. Eu fui contratada em 2002, então tem 21 anos que eu dou aula de Direito Ambiental na PUC do Rio. Eu fico muito feliz por estar esse tempo todo, né, junto à universidade. É a carreira onde eu me encontrei, foi a carreira acadêmica. Isso foi logo no início do meu mestrado. E quando eu entrei na PUC, para dar aula, né, o mestrado foi na UERJ, depois eu fiz doutorado também na UERJ, mas logo no início, a disciplina de Direito Ambiental ainda era uma disciplina eletiva, não era uma disciplina obrigatória. Anos depois, a partir de 2008, ela se tornou obrigatória e eu comecei a lecionar a disciplina com mais créditos e obrigatória para o curso de Direito. Então, a gente observa que desde início dos anos 2000 para cá, houve uma mudança muito significativa na importância que o direito ambiental passa a ter no ensino, do direito, nos concursos públicos, começa a se exigir o conhecimento do direito ambiental, a prova da OAB. Então, o próprio direito ambiental ele vai crescendo muito. E o meu interesse ele começa muito pelo direito ambiental como um todo, mas desde a graduação e durante o mestrado e doutorado, as minhas pesquisas foram relacionadas à responsabilidade civil pelo dano ambiental. Então, as regras que o direito estabelece para obrigar o poluidor a reparar os danos que ele causa.
ao meio ambiente e a terceiros, né? E aí tem uma série de peculiaridades, especificidades, então foi um pedaço do direito ambiental que foi o que sempre me chamou muita atenção. Então, no mestrado, na graduação, eu escrevi sobre dano ambiental extrapatrimonial e a reparação desse dano. Ah, no mestrado, eu desenvolvi mais a fundo esse tema. E no doutorado, que também foi na UERJ, e aí eu já era professora da PUC há um tempo, quando eu entrei no doutorado, é, eu desenvolvi um estudo que foi a primeira, que acabou resultando na primeira publicação com a editora PUC-Rio, que foi um estudo sobre responsabilidade ambiental pós-consumo. Então, o que me interessava naquele momento, o que me chamava a atenção, era como é possível identificar obrigações que sejam atribuíveis a quem produz um determinado bem, coloca esse bem no mercado, e no final da cadeia de vida desse bem, quando esse bem é consumido, ele vira um resíduo, ou ele gera embalagens, ou ele mesmo perde, acaba o seu ciclo de vida, ele é descartado, aquele bem, aquele produto deixa de ser um produto, passa a ser um resíduo, né? Aquilo ali precisa de um tratamento especial, precisa ser descartado de modo correto, precisa receber a destinação final adequada, né? E na prática a gente vê que isso não acontece, até hoje, infelizmente, não acontece. E existe uma discussão no âmbito do direito muito interessante para mim, que era quem é responsável por dar a destinação final, porque essa destinação final desses resíduos, ela implica custos. Então, tem custos para armazenar, para transportar, para dar a destinação final, e normalmente esses custos acabam recaindo sobre os ombros do poder público, ou acaba resultando em muitos danos, né? Em função do acúmulo desses resíduos no meio ambiente. Então, alguns resíduos, como pilhas e baterias, eletrodomésticos, pneus, embalagens de remédios, e medicamentos vencidos também, agrotóxicos, embalagens de agrotóxicos, né? Vários são produtos que, em função das suas características, da sua composição e também da quantidade em que são resíduos que, em função das suas características e da quantidade em que são produzidos, eles acabam provocando danos ao meio ambiente muito significativos quando descartados de modo inadequado. E isso tudo tem um preço, né? Quem vai sofrer com a consequência do dano ou quem vai ter que arcar com as medidas e os recursos necessários para que esse dano não aconteça. Então, no doutorado, o meu estudo foi sobre essa temática da responsabilidade ambiental pós-consumo, e num tema que ainda tinha sido muito pouco explorado no Brasil, e antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos ser editada. Então, eu terminei o doutorado em 2008, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. Então, foi um estudo na época bastante inovador, que depois eu tive que mudar em função das novas regulamentações, né, a partir de 2010, para que então fosse publicado em 2015 ou 2014, agora estou na dúvida, pela editora PUC-Rio. Então, essa foi um primeiro livro que saiu, e antes dele vários artigos publicados sobre essa temática também, né? E tem um elemento também, uma característica do direito ambiental que é muito importante, que vai me levar para a segunda publicação, que talvez seja pouco conhecido para quem não é do direito, que é o princípio do poluidor-pagador, né? Que é um princípio fundamental do direito ambiental, não só no Brasil, mas ele traz a ideia de que os custos externos aos processos produtivos, as externalidades ambientais negativas, a produção dessas externalidades acaba gerando uma série de iniquidades e injustiças, porque a coletividade acaba sofrendo com os resultados danosos, enquanto poucos da cadeia de produção e consumo, principalmente os fabricantes, né, no caso dos resíduos, né, os poluidores indiretos, eles acabam usufruindo dos bônus de reduzindo seus custos de produção e externalizando determinados custos que acabam sendo suportados pela coletividade. Então, esse cenário de injustiça ambiental caracterizado pela concentração de bônus na mão de poucos e socialização de ônus para a coletividade, ônus socioambientais, era uma questão que sempre me interessou muito, por isso que eu cheguei nos resíduos. Então, na verdade, eu não sou nenhuma especialista em resíduos, as pessoas às vezes se confundem, mas é porque a minha preocupação era essa, era entender um contexto de injustiça que precisa ser corrigido pelo direito. E por conta dessa minha preocupação é que eu acabei caindo na questão climática, né? Porque o direito ambiental, ele é muito, eu costumo usar a expressão que ele é um direito disruptivo, é um direito que ele promove mudanças, ele exige mudanças muito significativas na estrutura tradicional do direito para que ele possa servir para a proteção do meio ambiente de modo efetivo.
Por isso é que é um direito de ruptura. Então, o direito ele vai o direito ambiental ele exige mudanças que nem sempre são facilmente aceitas no âmbito do próprio direito. Então, ele é um direito que vai romper estruturas tradicionais, vai trazer novos paradigmas. E o princípio do poluidor-pagador, ele nos ajuda nesse sentido. E continuando nessa perspectiva, eu caí na questão climática, porque a questão climática é talvez uma das mais, se não a mais, emergência, né? A maior emergência que a gente vive hoje em dia, ou está dentre as maiores emergências vividas hoje em dia, né? E num contexto de uma nova época geológica, que é o antropoceno, que é caracterizado justamente pela identificação da capacidade humana de agir como uma força geológica e de alterar o sistema terrestre de modo definitivo, drástico e nunca visto antes, sendo equiparado às forças geológicas. E isso é um desafio para o direito. Como é que o direito vai dar conta de um cenário de complexidades e dificuldades trazidas para a época do antropoceno, né? E um cenário em que existe a socialização dos bônus, dos ônus e a privatização dos bônus. E aí eu comecei a estudar clima e comecei a estudar nesse contexto a justiça climática, justamente percebendo que países e sociedades e grupos mais vulneráveis são aqueles que sofrem os impactos climáticos de uma maneira muito mais significativa, mesmo não tendo sido eles aqueles que provocaram esses impactos, ou tendo contribuído muito menos para esses impactos, enquanto países desenvolvidos, especialmente do norte global, são aqueles que provocaram, que são os grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa históricas, e ao mesmo tempo sofrem menos, porque tem mais capacidade de adaptação e também por conta da sua região, da sua localização geográfica, né? E aí eu comecei a estudar ferramentas do direito para tentar minimizar esse contexto de iniquidade climática, de injustiças climáticas. E aí é que vem o movimento da litigância climática, no contexto brasileiro também, e aí que levou a essa segunda publicação que a gente tem com a editora PUC-Rio, que foi o resultado de uma pesquisa bastante extensa que a gente fez no grupo de pesquisa que eu criei nessa trajetória, ao longo dessa trajetória, que se chama Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, que é o JUMA, tem até um site agora, o JUMA, que integra o setor de direito ambiental do NIMA, né, o NIMAJUR, na PUC-Rio. Então, ele faz a conexão entre o Departamento de Direito e o NIMAJUR, e a gente fez uma pesquisa ao longo de 2020 para identificar argumentos jurídicos que pudessem ser reunidos para que os impactos climáticos dos empreendimentos potencialmente poluidores sejam considerados no licenciamento. Então, a gente analisou o licenciamento ambiental no Brasil e como os impactos climáticos podem e devem, na verdade, ser considerados nesses licenciamentos ambientais. E a gente publicou essa pesquisa num formato completo, num primeiro momento, uma publicação de julho de 2021, e depois, no ano passado, saiu uma outra publicação, que foi um sumário executivo expandido em português e inglês, para facilitar o acesso às conclusões dessa pesquisa. E aí eu já vou terminar, porque né, até se arrependeu de fazer a pergunta, porque eu falei e não parei mais de falar. Mas aí, só para terminar, nesse processo todo, a gente acabou sendo convidado por uma instituição de fomento, que é o Instituto Clima e Sociedade, que apoia iniciativas voltadas para clima, que apoiou essa primeira pesquisa sobre licenciamento e clima, e a gente foi convidado para criar uma plataforma de litigância climática no Brasil. Então, e essa plataforma foi lançada no ano passado, em agosto. Então, no site tem um link para essa plataforma, no nosso site, que é uma base de dados que reúne as ações, os litígios climáticos, as ações judiciais sobre clima que já foram propostas no Brasil. Então, existem já plataformas internacionais em outros países, tem uma plataforma da Columbia University, que tem um centro que se chama Sabin Center for Climate Change Law. Eles têm uma plataforma, uma base de dados de litigância climática global. A London School of Economics também, por intermédio do seu instituto, é o Grantham Research Institute. Eles também têm uma base de dados de leis e de litígios climáticos globais. E a gente fez uma parceria com eles para que a gente seja, aqui no Brasil, seja, digamos assim, o braço brasileiro, né? A gente reúne as informações do Brasil na nossa plataforma e a gente alimenta a plataforma deles também com as informações sobre casos climáticos brasileiros. Além disso, tem uma parceria também com a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente, que é a AIDA, que abriga uma plataforma latino-americana, de casos climáticos latino-americanos. E a gente também tem uma parceria com a AIDA, e estamos em fase de continuar essa pesquisa, atualizar a plataforma, produzir estudos sobre os casos climáticos brasileiros. Então, acabou que o JUMA
Juma Anima PUC-Rio, né, o grupo de pesquisa, e a PUC acabou ficando muito reconhecida nessa área da litigância climática como sendo um polo é, acadêmico, né, de geração de conhecimento na área da litigância climática. E aí, acho que assim, de uma maneira resumida, mas ao mesmo tempo falando sem parar, foi mais ou menos essa a minha trajetória. Muito obrigada pela conversa, Daniele, foi ótimo. Caso alguém queira ter mais informações sobre os livros, é só acessar nosso site, Editora PUC Rio. E é isso, obrigada.